Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? Boa noite. Boa noite. Os irmãos estão com fome. Tomaram café, não? Não almoçaram, não? Tem a acarajé depois, viu? Vamos. Louvor está liberado. Obrigado. Amém? Amém? Assim você as cobra. Obrigado, Espírito Santo. Fecha seus olhos. Pai, eu te rendo graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, que é sobre as nossas vidas. Que possamos a cada dia, Pai, ser obedientes à tua palavra, Senhor, não somente ser ouvintes, mas praticantes, Pai, daquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos instruído, Senhor. Que possamos nessa noite, Senhor, entender em nossos corações aquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas, Senhor. E que possamos correr a carreira e guardar a fé em nossos corações, para que os teus propósitos se cumpram, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vocês estão bem? Vamos continuar na série Transbordando em... Eu estou achando que está... Ou é minha voz, porque eu realmente estou com a voz um pouquinho... Mas está bem? Transbordando em prosperidade, né? E o tema de hoje é obediência nas finanças, né? Não vou falar de valores exatamente, mas vamos tratar de algumas coisas que o Senhor trouxe, né, ao meu coração, e eu creio que o Senhor vai, a palavra ela vai alcançar o objetivo para que ela foi feita. Amém? Estou achando que vocês estão assim no domingo. Fica de pé. Vamos fazer exercício. Vamos fazer atividade física. Vocês vão acordar. Amém? Joga o braço aqui para o lado, cabeça para o outro. Jogou? Inverte. DDS. Amém? Vamos ver quem é que tem equilíbrio. Joelho colado. Já vai cair o jogo. Troca. Amém? Acordaram? Isso foi proposital. Sabe por quê, querido? Eita, seu Antônio. Aí não, seu Antônio. Por que isso foi proposital, queridos? Entenda que obediência nas finanças é um princípio básico. Quando eu falei que foi proposital, acho que só, não lembro se Manu ficou sentado ou ficou de pé. Não sei se alguém, não deu para ver todo mundo, mas a minha intenção era que alguém ficasse sentado. Para vocês entenderem que a obediência é nada mais... Joel, obrigado, Joel, você me ajudou. Eu sei que não foi intencional. Mas a minha intenção era que vocês entendessem que não é só porque Ed pediu. Eu pedi, alguns poderiam fazer, todos poderiam fazer ou não. Então entenda que quando a palavra fala sobre finanças, é uma questão de comunicação, é uma questão de ensino, mas entenda que a lei da física diz que para toda ação há sempre uma reação. E se você não vem com a reação de obedecer aos princípios, a coisa não anda. Entende? Eu queria abrir aqui um parêntese de algo que o Senhor trouxe ao meu coração, acerca de dízimo. Lá em Gênesis 14, verso, não recordo se é 18, 19, está aqui anotado, a Bíblia fala que Abrão trouxe o primeiro dízimo a Melquisedeque. Amém? Melquisedeque era rei e sumo sacerdote. E se você observar, Melquisedeque não fazia parte da tribo de Levi, que era por lei instituída para cuidar
do ofício de dízimo e oferta naquela época. Amém? E o mais interessante é que o Senhor trouxe assim para mim, da mesma forma que o dízimo era um princípio lá com Melquisedeque, isso não foi bipartido, porque a Bíblia vai nos dizer em Hebreus, e aí se você pegar ali a partir do capítulo 5, tem o verso 6, se a mídia puder me ajudar, por favor, capítulo 5 de Hebreus, verso 6, só para vocês entenderem o que é que a palavra nos diz. Oh, aleluias! Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto se refere a Jesus Cristo, querido. A Bíblia diz que pela ordem de Melquisedeque, Jesus. Então observe que um princípio da palavra, ele permanece com relação ao dízimo até o dia de hoje, através de Cristo. Porque tanto Melquisedeque como Jesus, nenhum dos dois veio da linha de Levi, veio da linha da lei. Não, um princípio estabelecido no início. E a própria palavra diz que Melquisedeque não foram contados os dias, nem início nem fim. E se a gente parar para olhar, Jesus também não tem nem início nem fim. Porque a Bíblia diz lá em João, antes, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele estava antes de tudo acontecer. Claro que houve a questão física dele vir ao mundo através de uma mulher. Mas entenda que é um princípio que não foi quebrado. Deus, lá por Melquisedeque, ele instituiu o dízimo. E em Jesus, ele simplesmente consumou aquilo que ele já tinha dito. Não precisou, a gente fica naquela ideia, né? Mas a lei, Malaquias 3:10, não. A lei ela foi instituída para um tempo, para um determinado curso da história. Pega aí a praga do Covid, foi instituído os decretos para um determinado tempo da história no mundo. Mas isso passou. Você continua usando máscara? Você continua afastado, sentando espaçado de alguém? Então, queridos, você não pode viver nesse tempo. Não, você vive no princípio que Deus lhe deu. Liberdade, poder ir e vir, poder abraçar seu irmão, poder respirar. Sabe quando você entende o princípio de obedecer, você vive aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos começar a pregar? Oh, glória! Abre comigo Salmos capítulo 1. Do verso 1 ao verso 3. Thay estava falando da questão da laranja, né? E eu lembro quando o meu pai comprou aquelas terras lá em 2007. Primeira vez que a gente foi lá, foi eu, ela, meu pai e minha mãe, né? E no terreno só tinha um milheiro de bloco e uma tábua. E o nosso almoço naquele dia foi passarinha frita com salada vinagrete e uma Pepsi. Só para vocês terem noção. Não tinha nada. E Deus é bom, né? Hoje podemos contemplar algumas coisas que o Senhor fez, né? Mas o que é que me chamou a atenção desses 2007, contei comigo, 13, 16 anos, né? 16 anos, rapaz, 16 anos. Quando eu saí de férias em março, queridos, eu passei uma semana lá com meu pai, né? E aí fiz algumas coisas da parte de elétrica lá que estava precisando. E a gente não tem um terreno que o cunhado do meu irmão comprou e meu pai toma conta. E aí ele tinha limpado, e aí ele comprou 1 quilo de milho e 1 quilo de amendoim, né? E aí a gente foi para lá, né? Amanhã ficou com o Thay na casa, a gente foi para lá, plantou, para aquela coisa toda, né? E aí se passou o período, né? E quando viajamos no São João, entenda o que é o poder de uma semente. 1 quilo de milho, de amendoim, desculpa. 1 quilo de amendoim. Todo mundo já viu 1 quilo de amendoim, né? Quando a gente chegou lá, para nossa surpresa, meu pai falou assim, ó, nós colhemos 50 litros de amendoim para comer nesse São João. Queridos, entenda o que significa o poder de uma semente.
de 1 quilo, 50 litros, tinha um saco lá, a gente passou uns 4 dias comendo amendoim, e quando voltamos para casa, cada família levou sua porção. Vai querer a multiplicação dos peixes ali, né? Que Jesus multiplicou e os discípulos ainda ficou com os cestos. Entende o que significa o poder de uma semente na sua vida e na minha vida? E às vezes queremos fazer que nem aquele povo lá do Egito, né? E João trouxe um pouquinho da referência lá de José. O povo passou por muito tempo comendo a semente. Mas quando eles entenderam que o poder estava na semente, eles pegaram aquela semente e começaram a plantar e multiplicar. Porque a semente, querido, ela vai gerar resultado. Ela gera resultado. Não tem como, queridos, não tem como, numa terra fértil. E aí está a palavra aí, a gente vai caminhar aí do verso 1 ao verso 3. Não tem como você estar plantado em um lugar, não tem como você estar plantado em Deus e você não multiplicar. Se isso está acontecendo, alguma coisa de errado precisa ser revisto. Porque a obediência, querido, é como se fosse o radier dessa estrutura. É como se fosse a base. Sabe, obedecer é uma base dos fundamentos da palavra do Senhor. E isso precisa estar em nossos corações. Entendemos que em alguns momentos, né, a gente impulsiona vocês a elevar esse nível de fé, a romper mesmo, entendeu? Mas não perca a oportunidade de lançar sua semente por questão de valores. Não perca. Eu entendo e a gente crê para algo de rompimento mesmo de Deus em nossas vidas financeiras, mas eu quero que você guarde seu coração com relação a isso. Não perca a oportunidade de lançar sementes numa terra fértil só por causa do valor. Porque o valor é o que menos importa. O valor, queridos, é o que menos importa. O que importa é o que está aqui, ó. É o que está aqui. Amém? Não sei nem que hora que eu comecei. Deixa eu olhar aqui no meu relógio. 18h43. Amém. Posso começar agora, né? Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Vamos lá, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A Bíblia fala em Mateus 12, que a boca fala do que o coração está cheio. E em Provérbios, não lembro se é o capítulo 12, a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procede saídas de vida. Na sexta-feira, meu Deus, na quinta-feira, não, na sexta-feira mesmo, eu estava aguardando para fazer a inspeção da máquina, né? E aí tem um colega que está comigo e ele viu uma menina que há 3 meses atrás ela foi desligada e ela voltou de contrato, né? E aí começou aquele burburinho que se cria, né? No meio da indústria, da agonia, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele a respeito e trazer algumas coisas acerca da palavra, né? E eu falava para ele: cara, todas as vezes que sua boca declarar eu vou ser demitido, você vai ser demitido. Todas as vezes que sua boca declarar eu vou ser desligado, você vai ser desligado. Sabe por quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio.
E a palavra diz que a sua voz, ela no reino espiritual tem um poder, irmão, que vocês não têm noção. Entende? Obrigado, querido. Eu falo, tá gravando, né? Por isso. Ih, rapaz. Ô, Jesus. Deus perdoa. Amém. Sabe, queridos, e o poder que se tem na língua, ela tem uma relevância tão grande, que quanto mais você fala negativo, mais você se enche e mais você atrai, né? No mundo tem aquele dizer, né, que quando você fala coisas ruins, você atrai coisas ruins. Mas não é só o mundo que diz, a palavra fala sobre isso, que a gente não pode falar negativo, que a gente tem que falar aquilo que a palavra diz. E o que é que a palavra diz ao nosso respeito? É que eu sou bem sucedido, entendeu? É que eu sou próspero, sabe? É nesses fundamentos que a gente precisa entender que a gente está firmado. E se a gente está aqui sendo instruído pelo pastor, pela palavra, e não entende que obedecer esses princípios é a base para rompimento em suas finanças, querido, não tem como romper. Porque Deus, Ele só vai se mover quando você se mover. Deus, Ele só vai se mover quando você se mover. Entenda que a gente está falando de finanças, mas eu não estou trazendo em números. Eu poderia trazer aqui N questões acerca de dízimo, de oferta em números, e explanar, e você ia ficar assim, meu Deus, todo dia no mesmo culto, só fala de dinheiro. Mas nessa noite, queridos, o que a gente precisa entender é que para esses números se tornarem realidade em sua vida, o princípio da obediência, ele precisa estar em nossos corações. Ele precisa estar em nossos corações. Às vezes quando eu falo de dízimo e oferta no discipulado, eu sempre digo ao pessoal, você nunca vai ver na aula do discipulado, ou o pastor pegar uma arma e colocar em sua cabeça e impor que você dê dízimo e que você oferte. O nosso papel aqui é de instruir aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Agora, o seu papel de retribuir a ação é obedecer. É obedecer. Eu nunca vou abrir minha boca e dizer, olha aqui para você congregar, para você tocar, para você cantar, para você fazer qualquer coisa, você precisa ser dizimista e ofertante. Não, queridos, não é isso que o nosso ministério, ele ensina. O que o nosso ministério ensina é cumprir o que a palavra diz. E a palavra está aí muito clara sobre isso. A palavra está muito clara sobre isso. E às vezes nós nos perguntamos, né, meu Deus, por que não rompemos? Por que ainda não rompeu? Lendo o livro de Kenneth Hagin, é um livro bem grosso, queridos. Talvez você demore uma semana para ler. Brincadeiras à parte. Obediência nas finanças. Ele conta uma história de uma mulher que eu fiquei assim, perplexo. E às vezes a gente não para observar esses detalhes. E nesse livro ele fala assim, que aquela mulher, ela plantava. E chegou o fim de dias dela, e nada aconteceu. E aí talvez você se pergunte, oxe, Ed, como foi isso? Como é que essa mulher plantou? Ela foi levada, foi tomada para Cristo, e aquilo que a palavra diz ao respeito, não se cumpriu. Se cumpriu, querido. Não na vida dela, mas da filha dela. E às vezes a gente precisa entender que as sementes que a gente planta, talvez não seja na sua estação, mas seja na estação do seu filho, ou do seu neto. Não importa, queridos. O importante é ter o coração obediente ao Senhor. Às vezes a gente fica tão apegado de que, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou lançar minha semente numa boa terra e esperando a colheita vir. Mas entenda também que a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3. E talvez você não entenda o propósito de Deus para a sua vida.
Mas aí você já se perguntou a Deus qual é o propósito dele para a sua vida? E aí a gente aprende que Deus nunca vai revelar tudo, passo a passo. E aí talvez você perca a fé de não estar rompendo na sua vida, mas entenda que talvez não é na sua vida, mas é na vida do seu filho. Sabe, queridos? E aquela história me impactou, porque até o dia que eu li esse livro, eu ficava na minha mente humana. Não, cara, tipo, se eu plantei, em lógica, é tese, né? Que eu que vou colher, né? Mas aí a gente é surpreendido. A gente é surpreendido que Deus pode fazer. Uau! Deus é bom. Eu sei que não é uma noite assim de muitos glória, né? Vocês ficam assim. Mas sabe, queridos, desse coração obediente, é o que o Senhor espera de mim e de você. Quando a gente entende que a palavra, ela é o nosso sustento, nada mais. Eu posso beber na garrafa, né? É minha mesmo? Para observar, quando Jesus chama Pedro, aí Jesus diz assim: Pedro, entra no barco, vamos ali. Ah, Senhor, pescou a noite inteira, cara, tipo, eu sou perito, eu sou o técnico da área, você quer me ensinar? E isso aqui é eu parafraseando, né? E aí Jesus, não, rapaz, vai lá. Lança a rede. E aí ele diz assim, ó, sobre a tua palavra eu vou lançar. Entenda o que significa o poder da obediência na vida de alguém. Talvez Pedro, Jesus, se você quiser você vai só. Mas perceba que o princípio da obediência, ele traz resultados não só na área financeira e não só para você. Ele atinge outros. E quando o pastor fala que você não pode pedir algo a Deus para o seu bel prazer, isso é princípio, queridos. Não é só para você. Você não pode ter um coração avarento. Se Deus está lhe dando, precisa alcançar outros. Aqueles peixes não só alcançou a vida de Pedro e a sua família, alcançou outros. E quando Jesus, tem várias referências acerca da multiplicação dos pães e do peixe, né? Tem uma que a Bíblia diz que tinha mais de 5.000 pessoas. Tem uma passagem que ele fala que Jesus já estava 3 dias ali ensinando o povo, e o povo estava com fome, e ele não podia liberar aquele pessoal sem antes se alimentar. Assim como eu não vou liberar vocês antes sem comprar o acarajé. Entende? É biblicamente isso aí que eu estou dizendo. E aí a Bíblia fala que Jesus chama seus discípulos, né? Creio eu que Jesus deve ter chamado assim: vem aqui, Judas, quanto é que tem aí na conta? Vê aí o extrato, o saldo, para ver se dá para comprar pão para esse povo, pá. E Judas olha assim: cara, Jesus, você é doido, o país vai ter muita gente, não dá não. E Jesus fala assim: e o que é que tem? O que é que você tem aí? Aí ele diz assim: ah não, tem um cara ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí o Senhor falou assim comigo: eu não estou aqui para multiplicar o que você tem, mas eu estou aqui para multiplicar o que você dá. Eu não estou aqui para multiplicar o que você tem, mas para multiplicar o que você dá. Entende que é o poder da obediência? Aí Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes. Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. E a Bíblia diz
Não é eu que estou contando para você, é a Bíblia que diz que todo aquele povo foi alimentado e ainda sobrou 12 cestos, conforme cada um dos discípulos de Jesus. 12 cestos. Então o princípio da obediência está muito mais além do que a gente simplesmente vir ouvir um culto, entender o que é um dízimo, o que é uma oferta, mas é estar com o coração alicerçado na palavra. Entende, queridos? No discipulado eu costumo dizer ao pessoal que o discipulado ele é como o alicerce da casa. E depois daquilo ali você constrói, você coloca tijolo por tijolo. E é basicamente isso, queridos. Não adianta vocês aprenderem o que é dízimo e oferta, os princípios, os deveres, e vocês não serem obedientes ao que a palavra diz. Não é o que o pastor diz, não é o que Ed diz, é o que a palavra diz. Talvez você passe 50 anos da sua vida orando para ser próspero. Vou lhe contar uma verdade, você nunca vai ser. Orando, nunca. Porque a palavra tem princípios. Você talvez passe 30 anos da sua vida jejuando, sabe? Colocando o seu... Não sei se... Eu tenho essa parte do joelho aqui, é meio preta. Nunca saiu a cor, velho. Aí tem que passar creme, né? Para melhorar a situação. Acho que é por causa do tempo tanto de joelho. Você pode dar sangue, queridos. Sabe? Orando, jejuando, para que você rompa na sua vida financeira. Cara, não vai rolar. Não vai rolar, sabe por quê? Porque são princípios da palavra. E princípios são imutáveis. A palavra não muda. A Bíblia diz em Números, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele falou. Não tem como mudar. Um princípio estabelecido, queridos, não tem como mudar. Não existe você fazer o alicerce da casa sobre a laje. Entende isso? Entende que hoje é uma noite de ensino, não para você dizimar e ofertar, mas para você entender que você precisa ser obediente à palavra do Senhor. Amém? Vamos seguir? Oh, aleluias. Prosperidade significa bem-sucedido, né? Josué 1:8 fala sobre isso, né? Da gente meditar na lei, da gente entender, da gente compreender os princípios da palavra. E como eu tinha dito, né? Deus não multiplica o que eu tenho, Ele multiplica o que eu dou. Eu quero pegar essa referência de 1 Reis. No livro Kenneth Hagin fala um pouco sobre isso. Eu não vou conseguir trazer assim para vocês com tanta exatidão. Mas ele fala como se em dois momentos específicos da Bíblia, existem aqueles momentos do princípio, da obediência, que você dizima e você oferta, e Deus faz você multiplicar. Mas existem dois momentos específicos onde Deus faz um milagre acontecer nessa situação. Talvez você fique, talvez você pare hoje e pense, então eu vou ficar esperando esse milagre acontecer. Aí agora é uma opção sua. Porque perceba que nessa passagem de 1 Reis, é um milagre que acontece. O profeta vai ali, e não é uma situação em que aquela mulher ela dizima e oferta. Talvez a Bíblia, talvez ela tenha sido dizimista, ofertante, não sei. A Bíblia não fala a respeito disso. Mas o que a Bíblia fala é a respeito do poder que o Senhor pode fazer na vida de alguém. Sabe, quando Deus falar, é uma coisa, querido. Se Deus chegar aqui hoje e disser, João, em 3 meses, faça isso, isso e isso, que você será o homem mais rico de Simões Filho. Cara, Deus disse. E se Deus disse, está dito. Não é Ed que vai mudar. Mas o princípio da palavra, querido, é a gente seguir dizimando e ofertando. Porque eu já ensinei sobre isso. Dizimar impede que o migrador e o devorador entre na sua lavoura. Perceba que quando você tem uma lavoura, e eu gosto muito de falar sobre isso, Deus está sempre aqui, ó. Aqui é a sua lavoura e Deus está aqui. E quando você dizima, o inimigo não entra. Mas a partir do momento que você desobedece o princípio,
Deus vai sair? Não, Deus continua. Mas você deu legalidade para alguém entrar. Você deu legalidade para alguém entrar. E quando você dá legalidade para entrar, o bicho pega. A bagaça vai ser feita. Mas em contrapartida, talvez você diga assim, e eu passei por isso, pelo menos aí uns... Eu dizimo desde 2002, queridos. E eu passei uns 2002, 21, uns 15 anos da minha vida, achando que só o dízimo para mim era o suficiente. Você também? Ô, glória, tamo junto. Igual aquela dupla, para a nossa alegria. E eu passei 15 anos da minha vida crendo que só eu dizimar, tipo, era o suficiente para tudo acontecer, sabe? Para tudo aquilo que a palavra diz ao meu respeito acontecer. Só que 15 anos se passou, querido. Cara, e as coisas não andavam. Até andava, mas andava, sabe? Devagar, velho. E quando eu iniciei no Verbo da Vida, não estou dizendo que o Verbo da Vida é a melhor igreja do mundo, mas a clareza da palavra que veio, que trouxe ao meu coração, me fez entender que era muito mais do que isso. Porque eu tinha uma terra, eu tinha meu pai protegendo, porque eu dizimava, mas nunca tinha frutos. Sabe por quê? Porque a terra estava vazia, irmão. Nunca lancei uma semente. Ia nascer o que ali? Só mato. Só mato. Aí Deus, a cada 30 dias tinha que ir lá capinar meu terreno. Deus passou 15 anos da vida capinando meu terreno, queridos. Porque só dava mato. Mas quando eu entendi o poder da semente, eu comecei a trazer para o meu coração e a obedecer essa palavra. E eu falei, não, a partir de hoje, eu que preciso trabalhar a terra e preciso lançar minha semente. Deus está ali, guardando, para o bicho não pegar. E eu estou lá, ó, enxada. Ó, semente, semente, queridos. E quando você começa a desfrutar daquilo que você plantou, uau. Não tem palavras para descrever. Sabe? Obedecer a palavra, ela está acima de qualquer instrução. Ela está acima de qualquer instrução. Porque a palavra, ela é como se fosse a sua mente. Porque você sabe que o único órgão do corpo que não pode ser substituído é a sua mente, né? Se parar, um abraço, fatality. O coração pode parar, bota o marca-passo, faz um jump, liga ali, liga aqui, continua batendo, siga, vida que segue. Mas a mente, queridos, é onde o apóstolo Paulo fala, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2, ele fala sobre isso. A nossa mente precisa não estar voltada para o dinheiro, mas para a palavra. Hoje, João reativou algo em mim. Acerca de... Vai trazer a palavra. Tem ali a parte dos 10% de guardar, né? A reserva. Que a gente precisa estar atento. E se você perguntar, Ed, você tem reserva hoje? Não. Eu, sabe, eu cheguei num tempo assim que valores para mim era irrisório. Hoje eu sou LX, velho, desapegado com isso. Mas eu também preciso entender que situações podem chegar e eu preciso ter esse tempo. Eu preciso ter esse momento de reserva. Então a gente aprende. A gente é instruído. Sabe?
É muito bom você pegar ali o salário, você pagar suas contas, fazer seu mercado, né? Tirar seu momento de lazer, desfrutar de tudo aquilo ali. E aí, às vezes, chega as situações. E isso é interessante porque na quarta-feira, rapaz, não sei o que foi que aconteceu. Na verdade, eu sei o que aconteceu, né? Eu fui desobediente em certo ponto, por não cumprir procedimentos da empresa, então eu fiquei com a informação e estou tomando antibiótico. Por isso que a voz está assim. E aí eu precisei comprar remédios. E aí você se depara, cara, e aí agora eu não tenho reserva. A única opção que tem é o quê? Cartão de crédito. E aí você vê. Então são princípios que a gente às vezes vai deixando o tempo. Vai deixando, não, pô, é só esse mês. Só que esse mês vai passando, quando você vê já tem anos. Então a gente precisa reativar esses pontos em nossas vidas. Amém? Então a gente precisa ser obediente à palavra. Amém? Vocês estão aqui? Eu ainda tenho 1 hora para pregar. Aleluias. Aleluias. Eu vou falar alguns pontos aqui de obediência, queridos. Obediência apara as arestas do orgulho. Obediência nos amadurece. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Coloca aí para mim, queridos, por favor. Amém? 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2 diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então entenda que obedecer nos faz amadurecer, nos faz ter entendimento acerca da palavra. E o apóstolo Paulo, que escreveu o Tessalonicenses, se não me foge a memória, ele fala sobre isso. Devemos continuar progredindo, não é retrocedendo, progredindo. Entende, queridos? Eu, há um tempo atrás, logo quando a gente começou na parte da garagem, eu já falava sobre isso. Chegará um tempo em que talvez eu não veja, mas talvez meus filhos, meus netos verão um tempo em que a igreja não precisará de momentos de dízimo e oferta. Em tempo em que a igreja não precisará que os levitas, que os músicos chamem, ou que alguém se levante na frente da igreja e comece o culto, porque o amadurecimento da igreja vai ser tamanha, que por si só você já vai vir cultuando de casa. Sabe, querido, eu creio no tempo para isso. Quando Vanessa ministrou no domingo, ela falou no final, né? Fecha seus olhos e traz à sua memória aquilo que, tipo assim, o que você quer para a sua vida, né? E talvez eu pudesse querer tantas coisas naquele momento. Trocar de carro, uma casa na praia, sabe? Um emprego melhor, porque eu não peço trabalho, porque trabalho já tem muito. Então eu não peço trabalho, eu peço emprego. Entende? Eu poderia pedir tantas coisas, mas a única visão que veio na minha mente foi a igreja no carpete, já ampliada, toda bonita. E eu falei, meu Deus, eu preciso trazer isso do meu coração para a existência. E pelos meus lábios, declarar todos os dias, até acontecer. Até acontecer. Sabe, queridos, continuar progredindo não é você chegar na igreja e passar 20, 30 anos e as coisas não mudarem. Não. Precisa mudar, porque a palavra diz sobre isso. Porque a obediência amadurece o nosso entendimento, as nossas emoções, o nosso pensamento, o nosso coração. Amém? Vamos continuar. Vocês estão bem? Querem fazer mais exercício? Não, né? A obediência refina o ouro e lapida o diamante. Provérbios 17:3 diz: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Perceba que tudo está aqui, ó.
Quando o salmista Davi diz que guardou a palavra no coração, é porque ele sabia que guardando a palavra, tudo que saísse dos lábios dele, só seria a palavra. E muitas das vezes, o que tem saído dos nossos lábios não são as palavras. Esses dias, um amigo meu do trabalho perguntou assim, ele queria comprar o meu receptor, eu falei, não, ele já tem, já tem mais de uns 2 meses que eu não conectei ele, então não estou assistindo. Ele, você não assiste nada? Eu falei, não, cara. Quando eu ligo a televisão é só para assistir o YouTube, meu sobrinho vai para lá e fica botando os desenhos dele, ou então quando a gente bota as músicas, para estar ouvindo tanto eu como o Thay. Ele, rapaz, você fica desatualizado? Eu falei, não, cara, eu estou totalmente atualizado. A palavra todo dia me atualiza. Todo dia a palavra me atualiza. Então entende que a gente precisa perceber e saber que o nosso coração precisa estar cheio da palavra e não do que o mundo fala, não do que as notícias falam. Não estou dizendo aqui que é para você chegar em casa agora, pegar a sua TV e jogar fora. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existem princípios da palavra. E obedecer é melhor do que sacrificar. Não estou aqui dizendo que eu nunca assisto, porque eu assisto. Eu também sou filho de Deus, eu sou de carne e osso. Amém? Mas a gente precisa entender entre o que é prioridade e o que não é prioridade. Eu falo isso com muita propriedade. Eu já peguei uma série chamada Prison Break. Eu na época, eu acho que eu nem namorava com o Thay ainda. Eu cheguei do trabalho por volta de umas 15 horas. Eu comecei a assistir, queridos. E eu amanheci o dia. Eu assisti a primeira temporada toda, se eu não me engano, são 22 episódios, com uma média de 45 minutos. Aí eu vou e lhe pergunto, porque eu já me perguntei, quando foi que eu já parei esse tempo para ler a palavra do Senhor? Não é que você não deva assistir, não é que você não possa assistir, mas o que é prioridade na sua vida? O que é mais importante na sua vida? Na quinta-feira, na oração dos homens, né? Eu falei um pouco assim, mas Gel, que estava com mais propriedade para falar, uma ministra, ela comentou sobre a questão dos cultos, né? Está gravando e para mim também não interessa. Está gravando, quem ouvir, amém, guarde no coração, vida que segue. Sobre a questão de você não vir para o culto, né? De você assistir o culto online. Também, irmão, continue assistindo, se você não pode vir, amém? Mas muitas pessoas, elas pararam a sua vida nesse processo da pandemia e continuaram no seu culto no lar. E sabe o que é interessante que ela falou naquele, eu não sei como é que chama esse negócio aí, esse negócio de Instagram aí que fica passando. Pronto, isso aí você sabe o que é. Pronto, isso aí. Ela falou algo interessante que quando você está assistindo algo, você só está vendo. Você não está participando. Quando você está no cinema, quando você está no teatro. E aí na hora o Senhor trouxe algo ao meu coração, né? E, por exemplo, assim, quando você está na Fonte Nova, vendo o Bavi, está lá Joel de um lado, Ed do outro, porque ele é Bahia, eu sou Vitória. A gente está vendo os jogadores lá, naquela coisa toda, aquela agonia toda, mas a gente só está vendo. A gente só está vendo. A gente não está participando. A gente não está, no negócio. E perceba que quando você não vem para a igreja, é do mesmo jeito. Você só está vendo. Você não está participando. Aí eu lhe pergunto, quem é que cresce mais? Quem está assistindo ou quem está jogando? Quem é que está sendo mais visto? Quem está assistindo ou quem está jogando? Quem é que está crescendo? Quem está assistindo ou quem está jogando? Quem está jogando, queridos? Quem está ali na arquibancada? Para o mundo, ó. Mas quem está jogando, quem está participante, é que está crescendo, é que está evoluindo, é que está avançando. Então é isso que a gente precisa entender, que no culto a gente precisa ser participante.
A gente precisa ser participante. A gente não pode vir para o culto e sentar na arquibancada, não. A gente tem que entrar em campo. A gente precisa pegar a bola, que é a palavra, querido, e tocar um para o outro. Joel, você é abençoado. Tai, você é próspera. Levi, você é mais bem sucedido. Sabe, querido, é esse tipo de jogador que o Senhor quer para esse tempo. Jogadores que não fiquem na arquibancada, mas jogadores que entrem em campo e façam a coisa acontecer. Porque a Bíblia diz que o mundo anseia em ver a manifestação dos filhos de Deus. Como é que o mundo vai ver se você está na arquibancada dos estádios? Como o mundo vai ver se você está na arquibancada, queridos? Não, você precisa estar em campo. Você precisa pegar a bola aqui, ó. Eu não vou chutar não. Calma. Mas você precisa tocar a bola para o seu irmão, sabe? Trazer uma palavra, sabe? Fazer comunhão, sabe? Aqueles momentos de estar juntos. Às vezes reclama assim, né? Eita, amor. Porque eu sou muito assim. Se tem uma refeição em casa, tipo, é padrão. No dia que fez o café aqui dos homens, né? Eu falei, não, Binho, não vou tomar café não, que tá me esperando, né? Resumindo, ela não me esperou nada. Tomou o café dela e eu que fiquei. Enfim. Já esqueci que eu ia falar. Sabe, querido, mas a gente precisa chamar para esse momento. E ela, às vezes, ela fala assim, eita, amor, por que você demorou de chegar hoje? Porque, queridos, quando acaba a oração aqui, sempre existe aquele bate-bola, sabe? Aquele papo entre os jogadores do time. E isso gera crescimento, isso gera unidade. E isso precisa ter no meio da igreja. Sabe? Você precisa ser o camisa 9 do nosso time. Você não foi chamado para ser gandula. Você não foi chamado para ser gandula. Não. Você foi chamado para ser jogador do time principal. Você não é reserva. Você é titular do reino. Você precisa ter isso em seu coração. Que obedecer lhe faz ser um jogador. Não para ser melhor que os outros, para mostrar para ser melhor que os outros. Não. Porque quem promove é Deus, não é você. Quem lhe promove é Deus. Queridos, e eu fico olhando assim, e fico pensando, cara, se Messi, CR7, os caras colocam lá, né, aquelas bolas de ouro, que é a meta de todo jogador, né, ser o melhor do mundo, ser visionário. O que Deus quer de mim e de você, é que nós peguemos a palavra, para que todo mundo veja. Nós precisamos ser esse tipo de jogadores, que são referências, sabe? Que dão 2 dribles, toca a bola, faz o gol, cabecia, cobra o escanteio, sabe? Que quando o irmão o bicho está pegando, você vai lá e vira o intercessor, o goleiro dele. Você precisa ser esse crente. Deus nos chamou para isso. Deus não nos chamou simplesmente para nós pegarmos, semearmos, ter entendimento da palavra, obedecer, pegar nossa sacola com dinheiro. Eu sou próspero. Aqui, ó. Não, Deus não lhe chamou para isso. Deus lhe chamou para ser uma extensão do reino. Você não é uma tomada. Você é uma extensão. Você precisa ir. Você precisa levar. Você precisa compartilhar. A energia não pode ficar só em você. A palavra não pode ficar só em você. Ela tem que ser transmitida para outros. Ela precisa ir para outros. E para isso a gente precisa entender que um princípio, um pilar da palavra é ser obediente à própria palavra. E sendo obediente à palavra, queridos, vamos romper em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Estou terminando. Tem um tempo ainda? Oh, glória. Jesus, obrigado, Senhor. Obediência nos prepara para o futuro. Salmo 119, verso 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tomara seja firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, então não terei de que me envergonhar,
quando considerar em todos os teus mandamentos. Uma pessoa obediente é madura e está pronto para grandes responsabilidades. Uma pessoa obediente, ela é madura e está pronta para grandes responsabilidades. Eu não sei qual é a responsabilidade que Deus tem colocado em seu coração. Eu não sei o que é que Ele tem de propósito para a sua vida, o que Ele quer fazer através de você. Mas o que eu sei é que quando você é obediente a essa palavra, querido, você se assenta, porque a própria palavra fala sobre isso. Você se assenta em lugares que você nunca, na sua mente, imaginou. Por que eu posso falar sobre isso? Eu nunca na minha vida imaginei estar no nível que eu estou hoje. Talvez você pense assim, Ed, você fala isso porque é fácil. Não é. Eu sei o que eu vivi. Eu sei os processos que eu passei. Queridos, eu dava R$2,50 de dízimo por semana. R$2,50 por semana. R$2,50 que eu dava de dízimo por semana. Então eu sei os processos que eu passei. Entende que obedecer a palavra, ela é tão essencial. Esses dias o Lapeta, né, um disquequeu, ele queria apertar minha mente para eu desvirtuar o dízimo. Eu falei, não. E aí fazia cálculo, puxava para lá, puxava para cá, rapaz. E querendo, às vezes você quer casar, né? E às vezes até você que é solteiro, você quer fazer uma coisa diferente num determinado mês, né? E eu, puxa, velho. Mas sabe, querido, quando você entende o princípio da palavra, você não pode quebrar esse relacionamento de obediência. Não pense que por a gente estar aqui, que a gente não passa por situações. A gente passa. Ele também tenta. E ele tentou. Ele, não, rapaz, vai no shopping com a mulher. Aí eu falei, rapaz, mas se eu tirar esse dinheiro aqui do shopping, eu não dízimo, não pode. Sabe, queridos, o prazer, o corpo tem. Mas às vezes é necessário mortificar os desejos da carne e permanecer obediente à palavra. Porque, como foi dito na canção, o final das coisas é melhor que o começo. O final das coisas é melhor que o começo. Então permaneça firme, permaneça fiel, independente das circunstâncias, querido. Independente de valores. Entenda que o princípio da obediência, ele vai muito além do que valor, do que números, do que representatividade. Talvez você não tenha em espécie, mas quando o Joel coloca lá, precisa de homem para bater a laje, são sementes que você tem a oportunidade de plantar. Precisa bater a massa do acarajé aqui para a campanha. O fato de você vir aqui são sementes plantadas. Então não crie uma visão do mundo de que a igreja, quando fala de dízimo e oferta de prosperidade, está simplesmente relacionada a dinheiro. Até porque prosperidade não está só atrelada a dinheiro. É você ter paz no coração, sabe? É você ter amor, a sua família está bem, todo mundo com saúde divina, sabe? Seus vizinhos bem, e você poder acordar às 4 horas da manhã e ver aquele nascer do dia assim, e dizer obrigado, Senhor, por mais um dia de vida.
Isso é ter prosperidade. É você deitar no seu travesseiro, querido, e com o seu coração bem tranquilo. Não temo nada, não devo nada. Obrigado, Pai, porque posso descansar em verdes pastos. Isso é ter uma vida de prosperidade, queridos. Às vezes a humanidade, ela se prende tanto a números, ao que eu tenho e ao que eu não tenho. Se eu não tenho, eu não sou próspero. Se eu tenho, eu sou próspero. Não. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Kenneth Reagan eu não sei como é que se chama esse negócio que fica aqui no final. Tem um início que fala que é prefácio, né? Mas aqui tem essa parte aqui que ele escreve no final da capa. E ele fala assim, ó: em mais de 50 anos de ministério, o que eu percebo é que a igreja falha muito nessa área financeira. Porque ter fé é uma coisa, mas obedecer, queridos, é outra coisa. Porque o pastor pode chegar aqui e dizer 1 milhão de palavras, e você crê. Porque a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas você obedecer princípios é a base, é a sola dos seus pés. Não dá para você caminhar sem pés. Não dá para você caminhar sem obediência à palavra. Amém? Amém. Vocês foram abençoados? Amém. Fica de pé. O grupo de louvor pode subir. Queridos, nessa noite, se você que teve a oportunidade de estar aqui, né? Não. Você teve a oportunidade de estar aqui, você não veio aqui por acaso. Talvez você olhe para as pessoas, mas eu quero lhe dizer algo que eu coloquei em meu coração. É que eu nunca na minha vida olharia para as pessoas. Não estou aqui tirando a autoridade de ninguém, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que quando você entra num relacionamento com Jesus, o seu alvo precisa ser Cristo. E nessa noite você tem essa oportunidade de ser obediente a essa palavra. Porque Ele te faz um convite. Ele te chama para fazer parte desse reino. E quando você entra nesse reino, no princípio a Bíblia diz que Ele mora dentro de você. E quando Ele entra em você, você recebe tudo isso. Você recebe prosperidade, você recebe salvação, você recebe cura divina. Sabe, querido, é um pacote. Agora você precisa ativar essas coisas dentro de você. Você precisa trazer à existência essas coisas de dentro de você. Mas obediência, ela é um princípio. Nunca vai ser imposto. Nunca vai ser pegar você aqui pelo braço e trazer à frente. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, é só uma questão de obedecer. E nessa noite você tem essa oportunidade de fazer parte desse time, de jogar nesse estádio e de marcar o seu gol de placa. Só depende de você. Seja obediente à palavra. Ele está de braços abertos, te esperando. Talvez você diga assim, já passou 2023 anos e Jesus ainda não voltou. Mas cuidado, porque a Bíblia diz que Ele vem. E nem Ele saberá a hora que virá. Então não perca a oportunidade, queridos. Não estou te chamando para ser um membro verbo da vida. Eu estou te chamando para ser um membro do reino de Deus.
Porque placa de igreja não vai salvar ninguém. E hoje você tem a oportunidade de ser obediente à palavra. E de você desfrutar coisas que talvez você um dia nunca imaginou. Assim como eu tenho desfrutado de coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Às vezes passa um filme na minha memória, da minha infância, da minha juventude, da minha adolescência. E eu fico, meu Deus, quanta coisa mudou. Quanta coisa o Senhor fez na minha vida, por conta da palavra. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre a Igreja Verbo da Vida, nunca foi sobre o pastor Fabrício, mas sobre Ele, autor e consumador da nossa fé. Aquele que pode mudar o seu cativeiro, aquele que pode mudar situações que aos seus olhos humanos você nunca imagine. Ele pode fazer tudo por você. Assim como Ele fez para aquela viúva, assim como Ele fez na minha vida, como Ele fez na vida de cada um dos que estão aqui, que hoje tem um entendimento dessa palavra, Ele pode fazer na sua vida. É um passo de fé, é um passo de decisão, é um passo de obediência. E você tem a oportunidade de obedecer, não a Ed, mas o que a palavra diz. Não vou me estender mais, você é livre. O pastor está ali, se você quiser no final conversar com ele. Tem outros, qualquer um, você pode chamá-lo. E eu tenho certeza que você fará a melhor escolha da sua vida, queridos. Obedecer sempre vai ser melhor do que sacrificar. Então decida hoje ser obediente à palavra do Senhor. Amém?